Olha, seja para ajudar na lição de casa ou até no planejamento das aulas, a verdade é que a inteligência artificial já está aí, batendo na porta da escola. E agora? Bom, nesta análise, a gente vai abrir essa porta juntos e encarar de frente as perguntas mais difíceis que ela traz, para professores, para alunos e para o futuro de como a gente aprende. E, gente, não é papo de futuro, sabe? Não é coisa de filme de ficção científica. A inteligência artificial, ela já chegou. É uma realidade agora, nesse exato momento. É uma tecnologia que está mudando completamente o jeito que a gente vive, que a gente trabalha e, claro, o jeito que a gente aprende. A tecnologia, a gente sabe, avança numa velocidade absurda. Mas e a gente? A pergunta que não quer calar é: será que as nossas escolas, os nossos professores, o nosso jeito de ensinar, será que a gente está conseguindo acompanhar esse ritmo todo? A gente está mesmo preparado para trazer essa ferramenta para dentro da sala de aula de um jeito inteligente, que realmente faça a diferença? Então, antes de a gente sair mergulhando de cabeça na tecnologia, vamos dar um passo para trás. É fundamental a gente se firmar no que é mais importante, o pilar humano. Porque, no fim das contas, a base de tudo, de qualquer educação que funciona, sempre foi e vai continuar sendo o professor e a escola. E aqui tem uma diferença que é, nossa, fundamental. O professor não pode ser só um técnico. Sabe, aquele que só aplica o método, que só faz o que mandaram. Não. O papel que a gente precisa resgatar com unhas e dentes é o do professor intelectual. Aquele que é um guia que constrói o saber ali, ó, junto com os alunos no dia a dia. Isso nos leva a um ponto central. Pensa bem, num mundo com tanta informação, tanta distração vindo de todo lado, a escola precisa, mais do que nunca, ser vista de novo como esse lugar especial. Um lugar que é privilegiado para a formação. É ali que a gente não constrói só o conhecimento, a gente constrói gente, constrói o ser humano. Ok, mas e a inteligência artificial? Onde ela entra nessa história toda? A grande sacada, o pulo do gato, é olhar para ela e entender o que ela realmente é, uma ferramenta. E uma ferramenta poderosa. Não é tipo uma varinha de condão que vai resolver tudo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças que a gente tem que ter medo e proibir. E essa forma de encarar IA pede uma postura, sabe? Uma postura de ética. Quando se fala em respeito, é reconhecer o poder imenso que ela tem de transformar as coisas. E o carinho? Bom, o carinho é um lembrete para a gente usar essa ferramenta com cuidado, com atenção. Afinal, ela só vai ser útil de verdade se a gente usar o nosso próprio discernimento. Certo? E para usar essa ferramenta com todo esse discernimento, a gente precisa de um mapa, né? Um guia, para não se perder. Então, vamos olhar agora para uma estrutura bem prática, com 3 eixos principais, para a gente conseguir pensar de forma crítica sobre a IA na educação. Então, aqui estão os 3 pilares da nossa análise. Primeiro, a questão dos nossos dados, para onde eles vão. Segundo, o fato de que essa ferramenta tem um lado político, ela não é neutra. E terceiro, o impacto que tudo isso tem na nossa cultura. Bora mergulhar em cada um desses pontos. Beleza, vamos começar então pelo primeiro eixo. Ele fala de uma coisa bem concreta, bem pessoal mesmo, os nossos dados. A gente faz essa troca todo santo dia e, na maioria das vezes, nem percebe. A gente entrega nossos dados e, em troca, ganha o quê? Acesso a um monte de coisa que facilita a vida, né? É uma negociação que a gente faz o tempo todo com as gigantes da tecnologia. Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. A gente entrega a materialidade, ou seja, os nossos dados concretos, mas o que acontece com eles depois, do outro lado? A gente simplesmente não vê. A visibilidade que a gente tem sobre esse processo é praticamente zero. E é por isso que a gente tem que exigir transparência. É nosso direito saber quem está ganhando dinheiro com os nossos dados, o que estão fazendo com eles. Pensa num exemplo prático. Imagina uma plataforma de estudos que nota a dificuldade de um aluno em matemática. Ok. Se essa informação for vendida, pode começar a aparecer anúncio de aula de reforço para ele. Até aí, parece útil, né? Mas e se essa mesma informação for usada para criar um rótulo, um perfil de aluno com baixo desempenho que vai seguir essa pessoa por anos? Tá vendo? É essa falta de visibilidade que é o X da questão. Agora vamos para o segundo eixo, que toca num ponto super importante e que a gente esquece às vezes. Nenhuma tecnologia é neutra. Nenhuma. É o que a gente chama de politicidade. A inteligência artificial não é uma janela limpa, neutra para o mundo. De jeito nenhum. Ela foi criada por pessoas, programada com certas visões de mundo. Quer um exemplo claro? Imagina uma IA para educação
que foi treinada, na maior parte, com textos de história de uma única cultura. Se alguém perguntar para ela sobre grandes líderes da história, é bem provável que ela deixe de fora um monte de gente importante de outras partes do planeta. Isso não é um bug, não é um erro técnico, é a tal da politicidade em ação. É uma visão de mundo que está ali, escondida no código e que vai, quietinha, influenciando o que a gente aprende. E aí a gente chega no terceiro ponto. Porque quando uma ferramenta com esse poder todo de convencer as pessoas começa a estar em todo lugar, o tempo todo, bom, aí ela já não está moldando só a opinião de uma pessoa aqui e outra ali. Ela começa a moldar a nossa cultura inteira. E esse é o nosso último eixo de análise. Funciona assim, ó. A inteligência artificial trabalha num ciclo. A gente alimenta ela com informações, certo? Aí ela nos devolve resultados. E esses resultados, por sua vez, acabam alimentando as nossas próprias crenças. Fica nesse ciclo de alimentar e realimentar. E esse processo pode acabar criando e fortalecendo o que a gente chama de núcleos de pensamento, quase como bolhas, sabe? Que vão consolidando certas ideias e, pouco a pouco, constroem uma cultura bem específica. Então, quando a gente junta esses três eixos, a materialidade dos dados, a politicidade e o impacto cultural, fica muito claro, né? A nossa tarefa não é só adotar a IA e pronto. A missão é muito maior, é construir o futuro da educação com um olhar crítico, um olhar humano e, acima de tudo, um olhar bem consciente. E a gente termina essa análise com uma pergunta que, na verdade, é mais um convite, um chamado para a ação. A inteligência artificial está aí, nas nossas mãos. A ferramenta é essa. A grande questão, aquela que vai definir o futuro das próximas gerações é como é que nós, professores, alunos, toda a sociedade, vamos escolher usar essa ferramenta para construir conhecimento de verdade e não só para consumir informação. A resposta? Bom, a resposta a gente está escrevendo agora. Todos nós juntos.